Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. O podcast Fala Gol é um oferecimento da Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, desde 1991, cuidando do seu cooperado. E o podcast Fala Gol sempre trazendo um assunto sobre saúde e bem-estar. Então vamos fazer o seguinte, para ajudar o nosso canal e ajudar as pessoas, se inscreva aqui no Fala Gol se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube. Também ative as notificações, dê um like, porque com isso o algoritmo do YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas, que esse é o nosso objetivo, levar informação com segurança para a nossa população. E hoje vamos conversar com a doutora Beatriz Helena. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Crasso. Graças a Deus. A doutora Obrigada Beatriz... pelo convite, obrigada, Copego. Muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente que agradece. É um prazer. A doutora Beatriz é ginecologista e obstetra, né, doutora? Isso. E o tema que nós vamos trabalhar hoje ele é bem bacana, bem interessante. É atendimento ginecológico na adolescência. É isso? Atendimento ginecológico na adolescência. Então, muito obrigado, doutora Beatriz, pela sua participação. E eu, antes de mais nada, assim, gostaria de saber como foi que você começou essa sua vida profissional e esse atendimento tão específico, né, para adolescentes, né, que deve ajudar muitas meninas aí no nosso Ceará. Com certeza, Crasso, assim, são vários fatores que fizeram me levar a ocupar o espaço que eu ocupo hoje, que eu considero extremamente importante, porque a adolescente, ela é uma paciente que ela tá meio no limbo, sabe, Crasso? Nem a pediatra o pediatra quer mais, e o ginecologista geral, alguns têm reservas, né, por achar que é um público mais difícil, que é um público que dá trabalho. É uma transição, né? É um momento difícil, de transição hormonal, de transição da questão da formação da personalidade. Então, realmente não é todo mundo que tem perfil para acolher essas meninas, né? Que estão nessa fase difícil. Então, a minha formação, a faculdade inteira, eu sou filha de pediatra, minha mãe é pediatra, e eu meio que direcionei a faculdade toda para a pediatria. Até chegar no internato e me apaixonar pela ginecologia obstetrícia. E, enfim, formação lá na maternidade escola, mas logo depois que eu terminei a residência, a doutora Zenilda, que chefiava à época, né, o serviço de adolescente, me chamou para fazer parte do corpo clínico lá do ambulatório do serviço de adolescente. Então, de alguma forma, eu fui voltando de novo para casa, né? Essa casa da pediatria, né? Essa casa... E depois que eu terminei, eu passei alguns anos lá e montei consultório, e passou a ser a minha prática, porque é o que eu gosto de fazer, e sou amiga... fiz muitas amizades com pediatras, né? Devido a minha inclinação na faculdade, e aí acabou que surgiram parcerias, e os pediatras me mandam, as meninas me mandam, as adolescentes, e as adolescentes que eu atendo, quando dá o link, né, que a adolescente, eu costumo dizer assim, sabe, Crasso? Ou ela ama ou ela detesta, não tem meio termo para adolescente, né? Então, assim... Quando dá match na consulta, quando a gente dá a liga, como diz, essa própria adolescente já chama as amigas dela, né? Enfim. E aí eu estou nesse lugar devido a essa história de amor pela pediatria e pela ginecologia. E pela ginecologia, o que é bem interessante, porque a adolescência, ela é o fim de uma fase, né? Que é a infância. E os pediatras, né, e as pessoas que trabalham com criança, trabalham muito com criança. Você fala uma coisa interessante, porque o ginecologista acha muito cedo, talvez, para atender, né? E o pediatra chega um momento que vai ficando muito, já vai passando da fase que realmente eles têm ali a autonomia de fazer o trabalho. E aí entra profissionais na área de ginecologia para assumir essa responsabilidade. E precisa ter essa empatia, sabe, Crasso? Eu imagino. Porque você tem que acolher. Né? Porque não é uma fase fácil. Eu imagino, porque a fase adulta já é complicada, né? Sim. Os atendimentos, a gente vem conversando aqui com muitos profissionais de saúde, ginecologistas, mas também psicólogos, a gente conversou com algumas psicólogas aqui, e eles estão relatando um aumento significativo de problemas voltados para a saúde mental, né, das pessoas hoje em dia. Talvez com o avanço tecnológico as pessoas estão ficando um pouco não estão sabendo lidar com essa evolução tecnológica e
tá ocasionando alguns problemas, tipo de depressão, ansiedade, coisa que a gente conversou em outros episódios aqui. Eu cheguei a ver. Pronto. Que aí eu fiquei bem preocupado, assim, fiquei surpreso com um dado que uma psicóloga deu de que está tendo um aumento houve um aumento de 49, alguma coisa, que 50% em suicídio de adolescentes entre 15 e 19 anos. Eu fiquei surpreso com isso. Um aumento de 50% é muito significativo. E é justamente nessa fase. Isso. Né, e infelizmente o nosso estado, ele está no topo, né, perde para São Paulo em números absolutos, mas em números relativos, ele é um dos estados onde os adolescentes mais cometem suicídio, infelizmente. E aí entra o profissional da área de saúde, no caso de você na ginecologia, que deve acolher essas meninas que estão saindo de uma infância e entrando numa fase tão complicada, né, que é a adolescência. E aí como é que você lidar com isso? Porque eu acredito que o atendimento de uma pessoa adulta é diferente do atendimento. Bem diferente. Né? Bem diferente. São caminhos muito diferentes. E são muitas nuances, sabe, Crasso? São muitos detalhes que fazem com que esse atendimento seja diferente, né? Primeiro porque a adolescente ela não tem a autonomia que a paciente adulta tem sabe? Não, eu vou ligar aqui, marcar minha consulta. O melhor dos mundos seria isso, sim, né? Claro. Ela chegar para a mãe e dizer assim, por exemplo, vai iniciar uma vida sexual. Mãe, eu vou iniciar minha vida sexual, marca uma consulta no ginecologista para mim. Que bom, numa reunião de família, né, pessoal? E a mãe filha, tudo certo. Isso é o melhor dos mundos, mas não é a realidade, né? Então, assim, é uma paciente que não tem autonomia, né? Ela vai ao consultório, boa parte das vezes, levada pelas mães. Está diminuindo muito, mas já aconteceu mais, de levadas sem quererem, elas sem quererem ir. Sem querer ir, meio que obrigadas. Isso, a mãe diz, não, você tem que ir. E é muito ruim, porque chega no consultório e diz, eu digo, o que foi que lhe trouxe a mim? Qual foi o motivo da sua consulta? E aí muitas delas dizem, não, eu vim porque minha mãe me obrigou a vir. E isso é lamentável. E no atendimento, a mãe fica lá no consultório? Sim, aí é outro departamento. Vamos só, deixa eu só terminar, né? Como essa adolescente chega a mim, né, no consultório. Então, às vezes ela vem com amiga, sem a mãe saber que ela está lá, né? Então, a amiga é aquela rede de apoio, faz parte da rede de apoio. Sim. Ela ou vai iniciar a vida sexual, ou está com dúvida ginecológica, mas ela não tem uma relação muito aberta com a mãe, sim, que possa dizer para essa mãe que ela vai para o ginecologista. Já é complicado, né? Tem, graças a Deus, tem aquelas mães que trazem, conversando com as filhas, vamos, independente se vai começar a vida sexual ou não, né? Mas é a questão de, eu não tive isso na minha adolescência, a mãe sabe que não teve, a mãe dela também não teve, a avó não teve, então, e a mãe quebra esse ciclo, é muito legal. E aí a adolescente vai isso, olha, vamos, também. Porque você precisa se cuidar, boa, toda mulher precisa se cuidar, né? A história do autocuidado, você tem que conhecer seu corpo, né? E, assim, a maior parte das consultas vem quando elas menstruam a primeira vez, né? Que os primeiros anos são bem conturbados em termos de produção hormonal, e as menstruações são irregulares, então elas vêm para tirarem essas dúvidas, né? Sim. Então, elas chegam de várias formas, né? De várias formas. De uma maneira, às vezes, obrigada, de uma maneira obrigada pela vida, né? Quando vai com amiga, talvez tenha algum problema que tá Isso, que não, ela sabe, ou então ela sabe que aquela intimidade dela, a mãe infelizmente não tem espaço naquela casa para poder conversar. E aí também tem as que vão de forma espontânea com a mãe, né? Esse é o melhor dos mundos, né? Assim, eu fico super feliz, mas mesmo assim, sabe, Crasso, mesmo quando as que vão com a mãe, assim que elas entram, eu me dirijo para a adolescente, para a paciente e digo, tá de boa sua mãe ficar na consulta? Porque quando eu falo isso, eu tô passando a informação, a mensagem, mesmo que subliminar, que a consulta é sua. É sua, né? É você quem vai conduzir junto com a gente. E digo
para quase todas. Aqui não é a doutora Beatriz, a mãe da fulana e a fulana. Somos 3 mulheres e uma delas, no caso você, vai nos dar o privilégio de dividir tua intimidade com a gente. Sim. Então, intimidade é uma coisa que é só nossa. É a única coisa que a gente pode, sabe? Como diz, bater nos peitos e dizer, é minha, né? É meu corpo, é minha intimidade. Então, eu sempre falo esse discurso para elas. E aí é tão legal, porque quando eu digo isso, ela diz, olha, tá aí, a consulta é minha. É minha, né? Aí eu falo, sua mãe fica ou sua mãe espera lá fora? Tem umas que, né, não, tia fica. É porque a mãe também ali do lado, né? Nas que diz, eu quero que ela espere lá fora, eu também, para não deixar essa mãe tão à margem da consulta, porque também fica um pouco desagradável. Muito desagradável, né? De qualquer forma, a mãe levou aquela... Sim. E a gente também não pode, na primeira consulta, sabe, Crasso, criar uma animosidade com essa mãe. Jamais, senão ela não traz a filha. É uma parceria, né, que tá surgindo ali, né? Sim, então e aí eu peço, quando ela pede pra mãe esperar lá fora, e aí eu digo, mãezinha, tu espera e depois a gente te chama para sentarmos a 3 e aí eu combino o que pode ser dito para aquela mãe, o que não pode. E aí é muito interessante. Tem delas que, tia, tu me ajuda a dizer para a mamãe tal coisa. Olha aí. Né? Então, na adolescência tem muito isso, Crasso. A gente precisa, às vezes, quando não se tem esse melhor dos mundos, porque qual é o melhor dos mundos? E o que é que as mães dessas adolescentes idealizam? Não, quando eu tiver minha filha, na adolescência, nós vamos ser melhores amigas, sabe? E aí eu pergunto, quando ela diz isso para mim, as mães às vezes verbalizam, olha, doutora, porque eu disse, vem cá, tu era a melhor amiga da tua mãe? Olha aí. Né? Vamos puxar para a tua memória, quando tu era adolescente, né? Então, não é uma situação comum, é ideal, assim, quem mais ama aquela paciente no mundo é a mãe dela. Claro. Mas nem sempre, pela própria condição emocional da adolescência, isso é possível, porque é uma fase em que eu não quero mais depender emocionalmente do meu papai e da minha mamãe, né? Eu quero ter essa independência. Então, assim, é mais fácil a adolescente escutar a mãe da amiguinha dela, mesmo que a mãe da amiguinha dela fale exatamente o que a mãe dela iria falar. Sim. Né? Então, eu converso muito isso com as mães. Pode terceirizar. Na adolescência, o ideal, assim, quando não se tem essa abertura plena e tudo, terceiriza para uma pessoa de confiança. E, nesse caso, é a ginecologista que vai fazer esse papel, sabe, Crasso? Tem um psicólogo, o Rossandro, o nome dele. E ele fala uma coisa que eu achei interessante, que os pais, eles estão pecando, você falou aí da questão de a minha filha vai ser minha melhor amiga, e os pais estão pecando hoje em quererem ser amigos dos filhos. Pai não é amigo, pai é pai. Mãe não é amiga, mãe é mãe. Se por algum acaso criar um vínculo de amizade ali, bacana, show de bola, é muito bom. Agora, nunca pode esquecer que existe ele falando, achei realmente faz muito sentido. Eu já ouvi isso aí. Faz muito sentido. Faz sentido. Só vai... aquela criança, aquele adolescente pode ter muitos amigos, mas ele só vai ter um pai, ele só vai ter uma mãe. Então, a mãe e o pai têm que assumir o papel, e é esse até o momento de entender. Isso daqui, talvez, minha filha não converse comigo. E eu vou ter que procurar, como você falou, terceirizar isso. Eu vou ter que fazer, porque o papel não é querer ser amigo, é querer que ela tenha uma vida saudável, tenha uma vida de sucesso, né? Seja feliz, seja bem, consiga conquistar, consiga viver nesse mundo quando ela não estiver mais aqui, né? Então, ela tem que começar a procurar pessoas que podem... Aí entra o ginecologista que pode ajudar nesse momento. Então, eu imagino que nesse primeiro momento, quando a adolescente chega no seu consultório, há um trabalho até de analista, né? Com certeza. E um trabalho que eu fui aprendendo, sabe, Crasso, à medida que eu fui consultando. Não tem receita de bolo e não tem isso nos livros.
como você vai lidar, porque assim, cada adolescente está num contexto familiar, né, diferente. Tem famílias que são mais fechadas, que são mais conservadoras. Como eu vou falar para uma família dessa alguns conceitos e algumas coisas que eles vão ter rejeição enorme, e outros que já são mais abertos. Então, essa primeira consulta a gente vai sentir como é aquela... Cada caso é um caso. Como é aquela família, né? Mas é importante até terceirizar para o ginecologista para que essa relação mãe e filha não fique tão desgastada. Não fique desgastada, com certeza. Porque desgasta a mãe ficar o tempo todo falando, olha, tem que fazer a higiene direito, você não faz sua higiene íntima direito, tem que anotar as menstruações, né? Tem que... são várias coisas que a adolescente, ela rejeita. E se eu falar... É diferente. É diferente. Claro. Tem outra aceitação. O impacto vai ser diferente. Mas para que ela aceite, eu tenho que ganhar a confiança dela. Né? E ninguém ganha confiança de adolescente da noite, assim, do dia para a noite. Não ganha. É aos poucos. Então, quase nunca, com raras exceções, na primeira consulta, eu coloco eu invado esse corpo, né? Eu coloco a paciente para ser examinada, sabe? Raramente. Então, normalmente, a primeira consulta é uma... E aí eu digo conversa. logo, mulher, relaxa logo aí na cadeira, que deixa eu te dizer que hoje a gente vai só conversar, tá certo? Aí eu noto, sabe, as carinhas dela, tira um peso. E aí eu explico qual é a importância da prevenção de câncer de colo do útero, se for uma paciente que já tem vida sexual, né? Se ela não tiver, não tem sentido a gente sair colhendo uma secreção vaginal fisiológica, daí antes eu também explico que é uma secreção vaginal fisiológica que toda mulher tem. Então, assim, é uma consulta que a gente vai esclarecendo muitos aspectos, né? A questão da dismenorreia, que são as cólicas, quando é que explico que é uma dismenorreia leve, moderada, acentuada, coloco para ela, eu vou te explicar e tu vai me dizer qual é que tu tem. Aí ali ela já se liga, né, no que eu estou explicando. Então eu faço o possível para que ela participe ao máximo da consulta, sabe? Fala, ó, e aí, o que você acha que você tem? Qual é que a dismenorreia? Você acha que tem leve, moderada? Ai, tia, eu acho que eu tenho essa daqui. Eu também achei que você tem isso aí. Elas chamam de tia? Quando a boa parte de tia. Depois que elas vão... voltando e a idade vai avançando, elas passam a me chamar de Bia. Raramente elas me chamam de doutora. E eu acho o máximo. Isso aí é sinal de que tem quebra, não é? As barreiras. Quando você chama de doutora, de senhora, pelo menos nesse público, eu acho que cria uma distância tão grande. E parece que fica mais leve a conversa, né? Fica mais leve. Fica bem mais leve a conversa. Bacana. Doutora, com quantos anos? Você tem uma mãe aqui assistindo a gente, ouvindo a gente. Qual é a idade ideal para levar a adolescente para consulta? É quando menstrua? É quando tem a vida sexual ativa? Quando seria? Se eu fosse, pela experiência que eu tenho, dizer qual é a época ideal, quando aquela menina entra na fase puberal, quando começou a se desenvolver, que ela acontece em torno de uma média de 2 anos antes da primeira menstruação. A menina já começa a formar a mama, né, que a gente chama telarca, depois pelo pubiano, pubarca, e depois é que chega a menarca, a primeira menstruação. Então, se as mães pudessem levar nesse período de transição, de transformação corporal, seria o ideal. Seria bom, né? Porque aí, o que eu faço quando elas chegam no consultório antes de menstruar? Eu desenho uma bonequinha e vou mudando, né? A mama, vou mudando a vulva, explico. Ó, tem fase 1, 2, 3, tal. Também pergunto para ela, você acha que você está em qual fase? Tia, eu acho que eu estou em tal. Olha, pois vamos lá dentro para a gente ver que fase você está. Aí sempre pergunto, tá de boa para você mostrar seu corpo para mim? Você mostrar em que fase tá? Isso antes da menstruação. Sim. A maioria aceita, né? Eu meço a estatura, vou ali. E ali ela vai se familiarizando com o ambiente ginecológico, né? Com a mesa ginecológica, com o corpo dela. Então, assim, essas meninas que eu sigo desde a puberdade, dificilmente elas colocam empecilho para ir para consulta ginecológica.
porque já é familiar para ela. Claro. E aí eu levanto a bola, né? Assim, quando termina a consulta, eu disse, olha aí, mulherzinha, agora tu pode ter uma ginecologista para tu chamar de tua. Tu pode dizer para tuas... tu pode dizer para tuas amigas, olha, eu tenho um ginecologista. E aí, às vezes, quando precisa colher a secreção, né? Que quando tá a secreção alterada e tal, que não dói nem nada, disse, pois tu vai dizer para tuas amigas que fizeram esse exame, que estão espalhando, que não é um exame que é desagradável, tu sentiu agora? Não, senti não, pois mulher, pois teu papel agora também é esse. Então eu faço o possível para que elas participem ao máximo. E deixar a coisa natural, né? Eu tô conversando aqui com você e tô percebendo que você age com muita naturalidade na situação, e isso passa para elas, né? Sim. E aí acaba que elas vão ficando mais à vontade também, com certeza. Isso, Crasso. É isso que eu quero, sabe? E é bacana isso. Eu quero que elas passem a ter em mim aquela pessoa que elas podem pedir socorro em qualquer situação. Perfeito. Todas eu dou o meu número pessoal, todas. Não dou para... Assim, a mãe vai ter, porque... A paciente vai ter, e se ela quiser, ela dá para a mãe dela, né? Mas todas eu dou meu número pessoal e digo, olha, a partir de agora, qualquer dúvida que você tiver, pergunta para mim, né? Não vai na internet, não vai saber da tua amiga, não vai... Porque as informações nem sempre são corretas, né, Crasso? Então, assim, eu faço o possível para que ela crie essa relação de confiança comigo. Se eu conseguir isso, já estou muito feliz. Pronto. Perfeito. E então ela vai ter esse primeiro contato, assim, o ideal, né? Seria nesse período, 2 anos antes da menstruação. Se eu pudesse recomendar, seria no período em que ela começou a desenvolver a mama. Que é aí que começa, a sequência sempre é essa, Crasso. Mama, pelo pubiano e depois menstruação. Mesmo que numa puberdade precoce que venha antes, a sequência não muda. É sempre mama, pelo pubiano e menstruação. Então, quando começar essa transformação corporal, era o ideal para ir... Você falou aí puberdade precoce. Eu não sei se eu estou enganado, mas está tendo um aumento de pessoas, de adolescentes que estão ficando... que a puberdade está chegando antes? Na realidade, está havendo uma diminuição da idade em que começa a puberdade, né? Antigamente, era considerado puberdade precoce... Quando começava o desenvolvimento a partir dos 9 anos. Agora, a partir dos 8 é que é considerado. Ou seja, antes dos 9, nem sempre é puberdade precoce. E por que isso acontece, né? Por que está acontecendo isso? Acelerando aí as coisas. A gente recebe estímulo no córtex cerebral, né? O córtex cerebral é de onde a gente recebe todos os estímulos visuais, auditivos, né? E essa meninada está sendo muito estimulada. De forma nem sempre correta, né? Um dia desse eu passei e vi umas gêmeazinhas, elas deviam ter uns 3 anos de idade. E elas estavam vestidas como adultas. Elas estavam de sandalinha de salto, elas estavam com o batonzinho na boca, 3 anos. De óculos escuro. A mãe ela não tem noção de que naquele momento, quando ela veste a criança dela como uma adulta, ela está estimulando o córtex cerebral, e para essa informação está sendo dada não de forma direta, mas de forma indireta. Quando se escuta música que para aquela idade é agressiva, né? A gente sabe que tem música. Isso aí música. Desenvolve também. Quando eu vejo cenas que para aquela idade a criança ainda não está pronta para receber, eu estou estimulando o córtex cerebral. Então, esse eixo de córtex cerebral, hipotálamo, hipófise e ovário, ele começa a amadurecer mais cedo. Porque ele vai recebendo estímulos, né? Por estímulo. Que aí vão... É como se o organismo, ele tivesse se adaptando, né? Vai se adaptando àquilo que está recebendo, para poder ficar em ordem. Se a gente for olhar, basta a gente perguntar... A idade que a minha mãe menstruou, a idade que a minha avó menstruou, que a minha bisavó menstruou. E nas próprias famílias a gente observa isso. A idade da primeira menstruação vem caindo. Vem diminuindo, né? Era super comum a primeira menstruação aos 15 anos. Hoje é raridade, a ponto de tem mãe que leva no consultório porque a menina já está com 14, 15 anos e não menstruou ainda. E antigamente isso era normal, né? Mas assim, existe
padrões de normalidade e de anormalidade. Qual? Aquela menina que chegou aos 14 anos sem nenhum sinal de desenvolvimento puberal, sem mama, sem pelo, né? Ou aquela que chegou aos 16, toda formadinha e sem menstruar. Essas são situações que eu sempre coloco, né, para poder a luz vermelha acender e procurar. Então, até 15 anos, a menina sem ter a menstruação, tá normal. Tudo certo. Se ela estiver desenvolvendo, né? Agora, com 15 anos, não tiver as outras com 16, se não tiver nenhum desenvolvimento puberal, nenhum, nem mama, nem pelo, e aí a gente tem que investigar. Você falava, uma adolescente de 16 anos não ter nenhum desenvolvimento desse, realmente a gente acha estranho, mas até 15 seria teoricamente normal. Seria normal. Então, olha como esses estímulos estão afetando, né? Porque hoje em dia essa idade vem caindo. Essa idade vem caindo. E nem sempre aquela menina está preparada para receber a menstruação, né? Às vezes são meninas... Entra no consultório, às vezes são umas meninas, sabe? De vestidinho, laço no cabelo. Olha, me dá uma dó, porque assim, toda desenvolvida, mas... A psique, né? Uma criança, aquela menstruação chegando naquele momento... Vai ser um baque. E, às vezes, a família não conversou nada. Eu gosto muito de colocar situações, né? Que acontecem no dia a dia. Uma vez chegou uma mãe para mim, entrou antes da filha e disse, olha, Bia, é o seguinte, doutora Beatriz, a minha filha, eu acho que ela está perto de menstruar. Não conversei nada com ela sobre menstruação. Ela não sabe o que é menstruação. E aí vem o pior. Ela tem pavor a sangue. Ela tem pânico de sangue. Me explica como é que eu desenrolo um abacaxi desse. Né? Me explica como é que eu falo para uma menina de menstruação sem falar que é sangue. Então a mãe estava me pedindo uma coisa extremamente impossível. Como é que eu falo? Você vai menstruar sem falar na palavra sangue. Era o que a mãe estava me pedindo, né? Ou seja, naquela família não se conversou nada. E aí eu falei para ela, mulher, ela nunca te viu menstruada, ela nunca te viu trocar um absorvente, porque é uma coisa que ajuda quando a mãe expõe um pouco do corpo dela e do que acontece mensalmente no corpo dela para a filha, deixa a filha ver. Sim. E ao contrário, assim, a gente vê muitas famílias que escondem isso. Escondem. A mãe nunca fica nua na frente da filha, nunca troca um absorvente na frente da filha. A filha não sabe o que é uma menstruação. Acontece muito Acontece. E daí é complicado para o ginecologista em uma consulta, né, Crasso, conseguir passar todas essas informações sem a menina ficar assustada, se é uma realidade que ela nunca presenciou. Ela não conhece, né? Ela não conhece. A sua orientação, então, é ir conversando, mostrando a realidade, né? De forma natural, mas é difícil, né? É difícil, porque essa mãe nem sempre teve uma educação na casa dela. E assim, isso vem de gerações em gerações. São os assuntos proibidos, né? Tabus. Que ninguém fala. A gente, e isso é desde pequenininho. Você vê, para limpar a genitália de uma menina, de uma bebezinha, é todo um cuidado, com medo de perder a virgindade ali naquela... Às vezes eu pego crianças no consultório, crianças, bebezinhos de idade tenra, né, e tal, com coalescência de pequenos lábios. Os pequenos lábios ficam por algum processo inflamatório, cicatrizam grudadinhos, assim, fechadinhos. Então a pediatra me encaminha para que a gente use medicações para poder... E eu preciso da ajuda da mãe para que a coalescência seja desfeita, porque a gente passa uma determinada medicação onde ficou a linhazinha, onde os lábios, né, se encontram, e eu preciso que a mãe faça exercício todas as noites, né, segurando nos grandes lábios, forçando um pouquinho para ir soltando aos poucos. E é difícil. Nem sempre a gente consegue, porque essa mãe nunca tocou verdadeiramente na genitália da filha dela. É aquela coisa, é um lugar... É o tabu, né? É o tabu. Você vê mãe de filho homem dando beijinho, cheirando a genitália masculina, mas você nunca vai ver com a fazendo menina. Isso com a menina, né? Desde sempre elas são... é o órgão que é intocável, né? E existe todo
E aí você me falou uma coisa, doutora Beatriz, que eu fiquei intrigado, da diminuição da idade da puberdade, né? Pelos estímulos que está se tendo, vai diminuindo o tempo de infância, né? Então, assim, vão sendo forçadas a virarem adolescentes, logo como você falou aí, crianças entrando lá já adolescentes, mas com mentalidade de criança. É o corpo de um jeito e a mente de outro. E aí me vem um outro ponto, que é a questão da sexualidade, né? Na adolescência. Se a puberdade está chegando mais cedo, a sexualidade também está começando mais cedo? Bom, do ponto de vista hormonal, os hormônios eles estimulam, né? Mas nem sempre, sabe, Crasso, não é uma coisa associada, porque existe a educação familiar. Né? Então, tem famílias que são muito fechadas, que essa questão porque a sexualidade não é só o início de vida sexual, né? Como eu me vejo, como eu vejo meu corpo, né? E como eu trabalho com isso. E então, assim, nem sempre há um estímulo porque ela está com puberdade precoce, não. Nem sempre, sabe? Claro que aquela menina fica com a libido um pouquinho maior, né, e tal. Mas nem sempre, às vezes, os fatores de bloqueio externos, né? Sociais, religiosos, e daquela família são tão grandes que nem sempre isso pode se desenvolver. Mas um dos pontos que deve ser um problema assim, no seu dia a dia é porque quanto mais cedo se inicia uma vida sexual, se iniciam também os problemas que a vida sexual pode trazer, né? Como algumas doenças, como... e nas adolescentes isso vem acontecendo? Sim, como é que você... Porque assim, Crasso, existe 2 grupos, eu costumo dividir em grupos. Aquela paciente adolescente que já chega no teu consultório e já teve a primeira relação e tem vida sexual. Nessa paciente, o discurso tem que ser para a gente evitar danos, né? Sim. Evitar uma gravidez precoce, evitar uma DST, né? Então, o meu discurso vai ser em cima disso. Quando já aconteceu de entrar no consultório, a mãe e a filha chegou para a mãe, criou toda a coragem, porque não é fácil você chegar numa família que é mais fechada, ou numa família que a mãe tem o discurso com a filha, olha, você vai casar virgem, por exemplo, ou você não vai ter a primeira relação, né, tão cedo. E aí, de repente, essa menina quebra e toda essa teoria que vem sendo passada para ela, precisa de coragem para dizer para essa mãe, né? Então, por isso que às vezes elas pedem ajuda. Tia, tu me ajuda a contar pra minha então mãe. Ela vai e a mãe não sabe. Não, porque ela sabe que ali eu tô de escudo, né? Ali na hora não vai... o sarrafo não vai pegar, né? Então, assim, ali ela tá protegida pela Bia, né? Tia, eu posso ficar aqui uma semana no seu consultório. Porque... Dá para eu ir para sua casa, não, né? Depois dessa informação. Ela tá muito bem aí agora, minha mãe, mas eu sei quando chegar em casa. Sim. E aí essa mãe, essa situação me marcou muito, porque a mãe dizia assim, ela disse, doutora Bia, ela me disse que tinha tido a primeira relação, mas foi só uma vez, e ela me prometeu que ela não ia ter mais. E ela acreditou. Olha essa situação. Aí daí eu disse assim, vem cá, vamos pensar nós duas juntas aqui, nós três, vamos pensar as três. Tu tá namorando de beijo no rosto. E, de repente, teu namoro evolui e você passa a beijar na boca. Se alguém chegar para você e disser assim, a partir de hoje, teu namoro não vai poder ser mais beijando na boca, vai ser só beijando no rosto. Você acha que você vai conseguir? Porque aí eu jogo os questionamentos para que essa mãe reflita o absurdo que ela está pedindo dessa filha. Né? Aí vou mais. Se eu chegasse hoje para você, seu companheiro, seu esposo, e dissesse, a partir de hoje vocês não vão ter mais relação sexual, você acha que você conseguiria? Mas é diferente. Não é diferente. É uma mulher e um homem com os mesmos, com as mesmas sensações, com as mesmas entregas e que vão ser bloqueadas. É um estágio que não tem mais volta. Eu tento dizer isso para a mãe.
E boa parte das meninas, quando eu vou examinar, né, porque é separado, meu consultório tem a área que a gente só conversa, tem uma porta que separa e tem a área lá de dentro que eu faço questão, né, eu digo, mãe, deixa eu fechar aqui a porta, porque alguém pode entrar e pegar, mas na realidade a intenção é me deixar um pouco mais à vontade com essa menina. E a boa parte delas fala, olhando para mim, não foi só uma vez, não. E eu já sabia que não era, não é? Mas foi a forma como essa menina encontrou de ter uma aceitação dessa mãe. E de querer agradar também, né? Assim, porque de uma certa forma ela pode estar se sentindo... Sim, então tem essa adolescente que chega já com vida sexual estabelecida, já firmada, não é? Já acontecendo, e aí eu tenho que chegar junto para que essa menina não engravide. Então, a mãe querendo ou não, assim, e aí vai o jeito, tem umas que eu não encontro muito espaço, né? Por questões religiosas, não aceitam que as filhas... Mas aí elas acabam me procurando no telefone que eu dei, no WhatsApp, né? Tia, me ajude, porque eu vou continuar a ter relação e eu não quero. E aí é um pesar enorme no meu coração, assim, porque é uma situação lamentável. Não, você falando aí ela era complicado. Ela era para ter essa rede de apoio, sabe? Claro. Em casa. É você tomar um anticoncepcional escondido, você ter que... É um peso muito grande para essas meninas carregarem. Tem que ter alguém que se empatize. A gente está falando aqui de atendimento em adolescentes, mas essa conversa, ela cai muito para os pais também, né? Principalmente para as mães. Porque talvez um acompanhamento desde o início, da infância mesmo, né? Já mostrando algumas coisas, já falando, sendo a pessoa que leva as informações. Sabe, a gente conversou aqui com uma psicóloga que ela tocou nesse assunto de sexualidade em adolescentes. E ela disse assim, olha, é muito ruim quando a criança, o adolescente pergunta algo para os pais e o pai fica com vergonha de responder e inventa uma coisa, né? Não, isso aqui não é para pensar nisso agora. Não, isso aí não é nada, não. Porque ela vai atrás de outra pessoa para saber. Né? Ela vai descobrir de outra forma. Então, se o pai e a mãe, desde sempre, forem as pessoas que ela pode confiar em que aquilo vai sair uma informação com segurança e de responsabilidade, talvez quando chegar nessa fase que iniciar a vida sexual, talvez não seja tão impactante, e assim, né? como essa adolescente não tem uma autonomia financeira, claro, né? Ela vai precisar dessa mãe e desse pai, porque não o pai também, né? Pra gente incluir. E graças a Deus a coisa está mudando. Tem aqui eu pego pais que levam as filhas. Era isso que eu ia perguntar, porque a gente falou só de... A mãe chega lá, mas eu me senti nem o pai, cara. Cadê o pai dessas meninas que não participa? E é muito comum, Crasso, a adolescente iniciar um método contraceptivo, só ela e a mãe sabendo. Sem o pai saber, porque se o pai souber, vai ser um escândalo, não é? Então, assim, e infelizmente, às vezes a gente não pode oferecer o que é de melhor, que na adolescente os LARCs, né, que são os métodos de longa duração, é a primeira, aliás, hoje é a primeira escolha em quase todo mundo, a gente tem que oferecer o LARC, mas na adolescência, principalmente, a gente tem, é um método ideal, porque essa adolescente esquece o comprimido, se for um método que ela precisa lembrar sempre, ou ela tem uma mãe que ajuda, né, nesse processo aí, ou então ela vai acabar caindo nas falhas, né? Mas, assim, existe alguma orientação de você com as adolescentes? Porque eu acho que uma das coisas que deve ter muita conversa no seu consultório é sobre isso, né? Sobre a questão de iniciar a vida sexual, às vezes a mãe já sabe, às vezes não. Mas existe, assim, uma idade que... a partir dessa idade aqui é mais normal, você ter a vida sexual. Essa aqui, ou menstruou... É difícil te responder isso, porque a gente está num processo de evolução tão rápido das coisas, não é? Que, como eu vou dizer, por exemplo, para um adolescente que tem 16 anos e ela namora há 2 anos, e ela vem para mim... pedindo ajuda, porque o namoro dela de 2 anos já está num grau de intimidade que ela vai ter relação,
como é que eu vou chegar para essa menina e dizer assim, olha, o ideal, uma vagina tá totalmente bem preparada para receber o baque, né, a coisa a mudança da vida sexual com 18, 20 anos. Como? Mas com 18, 20 anos? O ideal, assim, do ponto de vista anatômico dessa vagina tá toda preparada, sim. Mas não sabia, não, que existia uma idade para a vagina. Não, para esse processo, assim, como é que tem estudos mostrando que quanto mais cedo a vida sexual iniciada, mais problemas, né, do ponto de vista ginecológico, vulvovaginites, infecção por HPV e tantas outras coisas, né? Porque aquele corpo ainda não está. Ela tá É porque a gente conversou, foi falando sobre congelamento de óvulos. E ela disse que na adolescência os óvulos eles não estão completos, né? Porque uma fase de transição. É o corpo se preparando. É uma fase de transição. A adolescência, pela OMS, vai até os 19 anos, Pronto, né? Então, assim, teoricamente, até aí é essa fase de transição. Então, o corpo está preparado para... Pronto, agora a gente pode começar... É um corpo que pode gestar, mas que ainda não está completo, né? Então, o desenvolvimento pleno, digamos assim. Então, eu não gosto muito de estabelecer idades, porque a gente está numa época da humanidade que... E eu não me importo muito com isso não, sabe, Cássia? Eu quero ajudar. Claro, não. Eu quero que ela não passe pelos perrengues que tantas mulheres passaram, né? Sabe? De ter vida sexual escondido, sabe? De arcar com esse ônus que é tão pesado, principalmente para a mulher. Com certeza. Né? Principalmente para a mulher. Eu atendi... certa vez eu atendi uma menina que, 13 anos de idade, a mãe foi pegar numa festa e viu... O álcool também é uma coisa que tem facilitado muito esse início de vida sexual. E muitas vezes onde tem álcool, né, todos os bloqueios são liberados e às vezes no dia seguinte essa adolescente se pega, puxa vida, que besteira eu fiz, né? Enfim, então ela foi pegar essa filha numa festa, 13 anos, e percebeu que a filha tinha tomado, né? Isso numa festa, num condomínio, no salão de festa, num prédio que ela sempre costumava, pessoas conhecidas, né? Deram um jeito de batizar lá. E aí ela, muito esperta, percebeu que a filha estava com, né? Tava de mini saia, a perna estava um pouquinho suja de sangue. Eu não acredito, não. E a menina tinha tido a primeira relação dela. Nessa festa. Embriagada no banheiro do salão de festa. Poxa vida. E aí, no dia seguinte, estávamos nós três. Eu, a mãe e essa menina. De ressaca. Tavam... Moral e, enfim, total, tudo, né? E aí, eu disse para ela assim, fulana, onde é que está o fulano que você teve relação ontem com ele? Onde é que você acha que ele está, meu bem? Tá em casa, dormindo. Estresse zero dele. Tu não acha? Ela disse, acho. E olha onde tu tá. Tu já foi tomar vacina, tu já foi tomar medicação contra DST. Tu tá aqui para... Tu entende que o ônus de iniciar uma vida sexual é muito maior para a mulher? Essa carga é muito maior? Entendo, tia. Eu fiz besteira, fez besteira. Olha aí. Né? Porque não pelo fato de ter tido a relação em si, mas a forma como foi, né, Cras? A forma, o lugar, né? Então, uma das coisas... né? Com 13, né? Anos, mas isso acontece com frequência. Eu imagino. E aí, assim, jamais eu vou... Porque eu pego muito adolescente no consultório que vem a mim porque foi a outro colega ou a outra colega e o dedo foi apontado na cara dela, sabe? Isso, tu não tem idade para isso, ou você não... Gente, o julgamento, né? A pessoa vai te pedir socorro. Você vai julgar, e você vai se achar no direito de colocar teus conceitos, sei lá, religiosos ou morais e apontar o dedo.
Meu papel não é esse. Não, claro. Meu papel é ajudar mesmo, é ajudar. Até porque, assim, minha mãe é órfã de pai e mãe cedo, e a minha mãe, coitada, a minha mãezinha não teve essa formação, então não passou para mim também. E eu passei por perrengues na minha adolescência que eu não queria que nenhuma das minhas meninas que vão ao consultório passassem. Então, é quase que uma promessa que eu fiz para mim mesma, sabe, Crasso? De acolher. De acolher e ajudar no que eu posso. No que eu posso, eu chego junto. E tento passar também, assim, o nosso corpo é um templo sagrado, né? É o sagrado feminino. Você não vai deixar que qualquer mané vá chegar e invadir esse teu templo, essa tua, né? Esse teu corpo, essa coisa que é tão preciosa. Mas para isso a gente precisa empoderar essas meninas, né? Que às vezes chegam com baixa autoestima, né? Na adolescência o rigor de padrão estético físico é muito grande, não é? Elas estão vendo com as redes sociais, assim, muitas vidas, né, que elas vão se comparando. Se pra gente que é lindas, tia, mas isso aqui não, né, não tá legal, e você vai ver E aí eu tento também, eu tenho como outra missão, esse empoderamento, para que ela possa, sabe, pisar firme no chão e dizer assim, bom, meu espaço é esse, e para chegar junto tem que ser alguém muito legal e muito especial para mim. Para você falando isso aí, doutora Beatriz, e realmente é a saída, sabia? Porque se ela tá com autoestima baixa e se ela mesma não consegue se defender, aí ela fica uma presa fácil, vamos dizer assim, né? Ela fica fácil de cair em julgamentos das amigas, né? Ah, você ainda não fez, ainda não teve relação, não sei o que e tal, e acaba procurando aí uma vida paralela para fugir um pouco da realidade dela. Eu sempre... eu acho, assim, que realmente na adolescência é uma fase de transição. Eu sempre achei isso, né? E eu venho conversando aqui com os profissionais e com você agora, até mesmo a formação, né? Assim, o corpo está pronto para ter a relação sexual, para receber, iniciar uma prole a partir de 18, 19 anos, 20. E eu acho que se desde sempre conversar com as crianças, e com isso na infância já, explicar que isso só quem é adulto vai conseguir entender. Mas se a gente conseguir explicar isso para ele, olha, a fase de infância é de quando você nasce até mais ou menos ali os 9, 10 anos, né? 11 anos. Isso inconsciente, porque consciente talvez seja a partir dos 5, 6 anos, né? Que você vai lembrar de alguma coisa, porque uma criança de 2 anos, 3, talvez ela não consiga guardar muita coisa. Então, consciente ali, uns 5 anos de infância. Consciente. De adolescência, dali dos 12 aos 19 anos, né? Vamos botar assim, são uma média, né? São mais 7 anos, 6 anos aí, 7 anos. Então, somando com 5, são 11 anos na sua vida que você vai ter de consciência. E depois desse tempo que você passou, você vai ser o resto da vida adulto, né? O resto, olha que tempo. Se você viver 90 anos, você vai passar 80 desses 90 anos adulto, praticamente. Assim, com consciência. Então, por que você quer fazer coisas nesse período que adulto faz? Se você vai passar o resto da vida sendo adulto e podendo fazer isso. Mas nem sempre. Mas entenda assim, se você conseguir... Se a gente conseguir... Mas não é mas assim, pelo menos para eles entenderem que vai ter um momento que ele vai poder... Vai beber, vai fazer sexo, vai... Não é assim, pelo sabe? Menos para deixar mais tarde isso. Porque justamente essa fase de transição... há momentos que a adolescente se comporta ainda como uma criança e há momentos que ela quer se comportar como adulto. Né? É justamente porque ela ainda não encontrou o lugar dela, né? Ela não encontrou essa estabilidade. E aí, por isso é que essa fase a gente não pode abandonar essas meninas, né? É por isso que nessa fase é importante, a gente muitas vezes esquecer alguns conceitos que a gente traz, né, familiares e
e sexuais e tudo, para poder a gente entender e chegar junto. Porque decisões erradas tomadas nessa fase, elas vão impactar o resto da vida. É só você perguntar para qualquer mulher que foi mãe na adolescência o tanto que aquilo foi traumático para ela, porque ela teve que se virar nos 30 para conseguir tocar a vida dela. Né? E isso, meninas que têm rede de apoio e tal, e tem outras que não têm, não é? Então, assim, a falta de uma orientação, a falta de você chegar junto para dar esse suporte para ela faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E, às vezes, as mães estão presas só no conceito de que minha filha não é mais virgem ou ainda é virgem. E a coisa é maior, né? Não é isso. A coisa é maior do que isso. Né? A filha, às vezes, chegava uma chorando. Doutora Beatriz, eu descobri que ela está... A tua filha continua sendo... Não mudou nada, né? Ela é maravilhosa, ela te contou, ela está precisando do teu apoio... E tem outras que eu falo, você acha que é de boa contar para sua mãe? Tia, não dá. A forma como lá em casa, né, a família funciona, eu não posso contar. E aí eu chego junto da forma que eu posso. No começo era difícil, porque eu ficava naquele dilema, sabe, Crasso? Poxa vida, a mãe não tá sabendo e eu tô... Mas aí é o bem maior, é evitar que aquela menina saia grávida. Evitar que aquela menina saia grávida. Eu fico imaginando, cada consulta sua é uma história, né? Se eu fosse contar... Nesse tempo que a gente tá conversando aqui, o tanto de história que... mas eu acho que é porque através das histórias é que quem está nos ouvindo pode ter uma dimensão. Não, e cada consulta... Porque é diferente do adulto, que chega normalmente tem ali as situações mais técnicas para resolver e tal. Nessa fase aí, como a gente falou no início, é uma análise que você faz da adolescente, né? Não é só você fazer o exame ali, colher... Não é prevenção, eu preciso conhecer essa vida menina, dela, né? Eu preciso conhecer o contexto social que ela vive, eu preciso de muitas informações para que eu também não invada muito claro. a vida dela, ela não se sinta invadida. Ela tem que se sentir... Então, confortável, né? Extremamente confortável e segura. Né? Aí, assim, todas elas, mesmo que eu não examine, né, as que não têm vida sexual, mas eu coloco na mesa de exame para examinar a mama, e aí eu pergunto, tá de boa para você? A gente examinar a mama? Quer que eu examine só quando você voltar com o resultado dos exames, sabe? Eu sempre dou essa opção, Você vai fazer seus exames e na volta você me diz, né? Eu sei que por você eu não lhe examinaria nunca. E por mim eu lhe examinaria hoje. Eu posso ceder um pouquinho e você cede um pouquinho. Vamos encontrar o meio do caminho. Tá, tia, tudo bem. E eu vou lhe dar esse tempo para você... Mas é só um exame de mama, eu vou te ensinar como é que palpa, por que tem que palpar, qual é a importância, entendeu, Crasso? Eu tento ir assim, sabe? Indo pelas beiradas, para poder eu chegar nessa intimidade dela. Então, acredito que o exame ginecológico em adolescentes, ele tem duas vertentes. A que já tem vida sexual ativa e a que não tem. A que tem vida sexual ativa, né? Então... é o Papa Nicolau, é a prevenção de câncer, como toda mulher que já é adulta, que tem vida sexual. E a que não tem vida sexual, a gente só colhe a secreção vaginal para fazer bacterioscopia e tudo, se essa paciente estiver se sentindo à vontade. Né? E se ela tiver queixa de secreção vaginal alterada. Daí eu explico para ela como é uma secreção fisiológica, que é normal toda mulher, que a calcinha mole. Se tiver, né? Se não tiver, tal. Mas aí, para ela saber se tem ou não, eu tenho que explicar. Né? Eu digo, só não tem secreção vaginal a menininha que não tem hormônio, a idosa que já deixou de ter. A gente que tem hormônio, eu até brinco, os meus hormônios são comprados na farmácia porque eu faço minha reposição hormonal, né? Que eu já tenho na menopausa. Mas a gente que tem hormônio, a calcinha molha. Então, a secreção tem essa característica natural, tem isso aqui não pode ter odor ruim, tarará, não pode ter prurido. Tá, anoto, você vai se observar agora.
E aí, eu te dou esse tempo que tu vai fazer os exames, né? Exame de sangue, ultrassom e tal. E na volta, se todos os critérios tiverem sido preenchidos de que tá tudo bem, você diz, tia, tá tudo bem, a gente não colhe a secreção vaginal. Se tiver alterado, a gente colhe. Perfeito. Pronto, eu faço isso. Então, eu coloco ela participando de tudo. Ela participa do processo. E com quanto tempo assim, ela voltaria, por exemplo? Isso dá que não tem relação sexual. Olha, Crácio, eu sempre aconselho uma vez por ano. Uma vez por ano. Ela tá indo lá, não é? Algumas pacientes com menos tempo, aquelas pacientes que têm ovário policístico, aquelas pacientes que têm muita cólica, né? Então, assim, vai depender do resultado dos exames também. Né? Não tem uma tempo, média de pelo menos mas uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Cada caso tem algum problema e aumenta E assim, no fundo, não é porque seja extremamente necessário, não. O Papa Nicolau é que é, né? Você tem que ir todo ano e tal. Mas é porque ela não pode perder esse processo de familiarização com o ginecologista e de cuidar da intimidade dela, né? Da saúde íntima dela. Você tem pacientes... Porque não está dissociada do resto, né? Você tem pacientes que começaram na infância, né? Começaram com você já nesse período de adolescência e continuaram na fase adulta? Sim, boa parte das minhas pacientes adultas eram minhas pacientes na adolescência. Desde a adolescência. Olha aí que bacana. Então, né? Por isso é que eu não restringo o consultório, né, a só as pacientes adolescentes. 60% do meu público, mais ou menos, são as adolescentes, mas 40% é paciente adulta, já na menopausa, para fazer tratamento. Que eu fiquei imaginando, se elas ganharam essa confiança sua na adolescência, muito provavelmente elas querem continuar. Continuam. Continuam. E assim, e as mães vão também passando a confiar, não é? E tem muitas delas que eu acho muito legal. Diz, Bia, a próxima vez ela vem sozinha. Porque percebeu que ali a gente tá ali para ajudar. Então você já deve ter atendido também mãe e filha, né? Sim, em alguns momentos, né? Sim. E tem outra história interessante de uma mãe e de uma filha que também serviu. Eu conto sempre as histórias interessantes que a gente pode dizer. Como é que diz? Um milagre, mas a gente não pode dizer o santo, né? Sim. A gente não pode dizer o nome da paciente. Claro. Então eu digo, olha, eu vou só dizer a história, eu não posso dizer com quem foi. E aí uma vez veio uma mãe, primeira consulta, todas duas, a mãe e a filha. E aí, eu cheguei para a menina e disse, tá de boa, sua mãe, como eu te falei anteriormente, né? Tá de boa você a mãe ficar na consulta? A mãe já foi dando, assim, um pulo, né? Se exaltou. Não, eu vou ficar, eu sou mãe dela. Eu não quis, Crasso, logo de início, bater de frente, confrontar, porque era nosso primeiro encontro, né? Então, eu digo, não, vamos aqui devagarzinho. Conversei com a menina, expliquei tudo e tal. Quando eu fui atender a mãe, essa mãe olhou para a filha e disse, filhinha, agora você espera a mamãe lá fora, que é a consulta da mamãe. Aí a filha deu um pulo. Não, eu dei um pulo. A filha não, porque eu tomo logo ardores delas, viu? Assim, se for para ficar né, do lado delas ou do lado das mães, assim, elas já sabem. Elas já sabem, as mães também. Aí tá, agora a filha pode ficar. Aí eu disse, não, mulher, peraí, vamos aqui. A partir do momento que ela deixou, né, você ficar na consulta dela, porque não foi a filha que deixou, foi a mulher que ela como mulher deixou, né, ela aceitou, ela impôs, mas eu quis, né, não quis entrar em terrenos né, delicados. Aí, a partir do momento que ela deixou, automaticamente tu já deixou tua filha ficar na tua consulta. Ela expôs a intimidade dela. Sim. Porque a intimidade é só quando a gente tem relação sexual? Claro que não, né, Crasso? Então, assim, e essa mãe não entende a grandiosidade que é e a oportunidade que é tu e tua filha dividir intimidade. Isso é muito top, entendeu? Assim, você tirar as patentes de que eu não sou a mãe, não sou a filha. Somos aqui duas mulheres, vamos dividir né, a nossa intimidade. Aí, quando eu disse isso, olha, você automaticamente deixou essa menina, né, ficar na sua consulta, a sua filha ficar. Aí a filha disse, tia, eu fico. Tá vendo, mãe? Pronto, pois tá aí, eu quero ficar mesmo. Eu quero também participar. Então, assim, a menina no instante captou, né, que
ali as patentes, quando entra mãe e filha, não dá. E é bacana você falar, são duas mulheres, né? Porque aí a filha vai ganhando confiança por ser mulher, né? Crasso, se eu pudesse dar um conselho, eu sei que conselho, o povo diz, né, que não é bom, senão a gente vendia, não dava. Mas se eu pudesse aconselhar as mães de adolescente que vão para a consulta, eu diria assim, amiga, pergunta para tua filha se ela quer que você entre ou não na consulta. Entendeu? Porque isso é um sinal de um respeito tão muito grande bom, quando você chega... Em vez de sair, partir do profissional, né? A mãe já se antecipar. Né? Pergunta para a tua... Algumas dizem, doutora, a senhora atende adolescente? Eu digo, olha, a maior parte do meu público é adolescente. Ah, pois eu vou trazer minha filha aqui. Tem quantos anos? Tem 13, tem 14. Já veio alguma vez? Não veio. Eu disse, olha, pois... Antes de tu trazer, chega para ela e pergunta, olha, eu pensei em marcar uma consulta com a Bia para você. E tá de boa se eu entrar na consulta? Para você, o que você quer? Você quer entrar sozinha? Você quer que eu entre com você? Nesse momento, essa menina vai se sentir tão respeitada, ela vai se sentir, sabe, valorizada, do que uma mãe que diz assim, não, eu marquei a consulta para a Bia e você vai ter que ir. Porque você nunca foi. Olha como é diferente. É a primeira consulta, mas como foi colocada sob prismas, sobre olhares diferentes, sobre abordagem diferente, Crasso, o resultado... Essa é uma grande oportunidade dessa mãe de se aproximar, que a gente sabe que é difícil a aproximação na adolescência da mãe, né? Essas duas mulheres vão ter uma aproximação maior quando essa adolescente lá na frente for mãe e que vai ver o que a mãe dela passou, né? E parto, puerpério, e aí a gente realmente é um momento que a gente fica bem juntinho da nossa mãe. Mas na adolescência não é bem assim. Então é uma chance, é uma chance de tu demonstrar respeito. E também a mãe que obriga. Você obrigar uma filha a ir para um consultório, já teve essa situação, graças a Deus, cada vez menos. Graças a Deus. Mas, assim, levar a menina para saber se a menina é virgem ou não. Já passei por essas situações. Na cara da menina ali, na lata. Rapaz. Não é? Olha o tamanho dessa agressão com essa menina. Olha essa humilhação de tu tá indo para um médico. Para saber se... Para tu ser exposta... E depois tua mãe saber quando era um assunto que era para essa mãe e essa filha estarem conversando de boa. E ela agiu da forma mais agressiva que alguém pode agir, que é invadir à força a intimidade de alguém, Crasso. Não importa se essa pessoa é sua filha. Né? Não importa se é adolescente, não importa, é um ser humano, né? Nenhum ser humano merece ter a intimidade invadida na marra. Né? Então, mas aí são situações mais raras. Mas que bom, mas já foram mais frequentes. Quando chega nesse ponto, é porque realmente não está tendo um acompanhamento desde sempre, né? Assim, há esse afastamento, né? Ou se essa mãe não se sente capaz, é o que eu já falei, terceiriza. Sim. Né, Bia, eu vim porque eu não sei conversar isso com ela. Tá joia, eu acho legal quando a mãe expõe isso. Eu não sei, não conversaram comigo, eu não me lembro como é. Então, assim, tu me conta dela pra mim. Eu acho muito legal quando isso acontece. Mas parece que as pessoas hoje estão, assim, com uma dificuldade de assumir fraqueza, né? Assim, como se isso fosse uma fraqueza. E não é, na realidade, é apenas uma situação que ela não tá conseguindo lidar por N motivos, né? E nunca é tarde pra gente. Quantas coisas a gente tem que reaprender, claro. Né? Porque essa geração, eu tive que reaprender e me despir de muita coisa, né? No consultório. Atender paciente trans, por exemplo, homens trans. Eu estou aprendendo. Homens trans, né? Que são... o fenótipo é de homem, mas a genitália é feminina, né? É XX, né? Isso. Quando a palavra homem ou mulher fala do estereótipo, do que aparenta. Então, eu estou aprendendo e eu não tenho problema nenhum de chegar para os meus homens trans e dizer, tu me ensina como, assim, ou às vezes eu chamo pelo gênero, né, pelo feminino e peço desculpa, olha, desculpa, eu tô em processo de aprendizado, como é que você quer que façam, entendeu? Então, eu acho que a gente está aqui nesse mundinho para
é para caminhar e aprender. E aprender, evoluir, porque quando a gente não evolui, a gente vai contra a natureza, né? Que está em constante evolução, em constante mudança. Exatamente. Aquilo que não muda e nem cresce é porque está morto. Prestar atenção? O que não está crescendo, não está evoluindo, é porque morreu. Pela natureza, é um ser inanimado, né? Não existe. E a gente não foge disso, né? Porque nós somos... Não somos diferentes. Não, né? somos. E aí, cabe a gente ter essa flexibilidade, resiliência e entender que realmente faz parte para que a gente conviva, né? De uma forma tranquila com as pessoas, aprender a respeitar, né? E aí respeitar as filhas. Respeito é a palavra. Né? Respeitar as filhas, pois, doutora Beatriz, muito boa a nossa conversa. Você quer deixar alguma mensagem final, algo que você queira falar? Pra lá que eu olho, né? Pode olhar para o público ali. Anteontem eu participei de uma live com um amigo meu e na live a primeira pergunta que ele me fez foi: quem é a Bia? Sim. E é difícil a gente se definir, né? Como a gente consegue muito definir o outro, mas a gente é mais difícil. E a Bia é uma mulher que tem como missão nesse mundo, eu entendo isso como uma missão, ajudar outras mulheres. Tem empatia, tanto na felicidade como na dor. E eu entendo a ginecologia como uma missão, né, de ajudar esse mulherio a se apropriar, se empoderar e chegar junto em todas as situações. Muito bom. Muito bom, doutora Beatriz. Eu sinto você falando, a gente conversando aqui, você dando da verdade que você tem na sua profissão. Assim, eu sou apaixonada por elas, pelas minhas adolescentes. Eu sou. Você trata realmente cada caso como uma coisa sua. Brigo, né? por elas, não aceito que falem mal. Ai, adolescente é tudo complicado, adolescente é tudo chato. Não é assim, não. Você já foi adolescente, todos nós já fomos. E era tão bom se tivesse alguém que pudesse... Claro. Né, a gente se sentir confortável. E eu vou dizer uma coisa, é uma fase que muda a vida da pessoa. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Um erro grave na adolescência pode mudar a sua vida para sempre, né? E aí, uma conversa que ela tem com você, uma consulta, porque eu não chamo nem consulta, porque lá você vai... É uma parceria, né? Conversa. É uma conversa, é um momento que ela vai ter... que talvez ela não tenha tido em nenhum momento na vida dela, né? Quando ela conversa com você, com um profissional assim como você. E que se um erro pode modificar a vida dela para sempre, um acerto também pode modificar de forma positiva, né? Então, assim, uma palavra que você diga, uma atitude que você tenha com ela perante a família, uma orientação que você dá, um caminho que você mostra que ela não estava enxergando, pode mudar também a vida dessa adolescente para sempre, né? Sim. E de forma positiva. Então, é muito bom as adolescentes poderem contar com profissionais como você. Parabéns. É missão. É uma missão. É uma missão. E aí, gostei muito da nossa conversa. Eu também, cara. Você me deixou muito à vontade. Esse é o nosso... Você deixa a gente à vontade, né? Não tem... Conversando. E eu espero que para quem assistiu, né? Quem acompanhou, você é adolescente, fale com seus pais. A gente fala muito de mãe, né? Mas existe o pai também, né? Sim. O pai hoje eu acho que está também procurando, não sei se eu acho que a frequência maior é de mãe, né? São de mães, mas os pais também têm que participar. Sim. É uma oportunidade. Um ponto que a gente não falou, eu vou falar bem rapidinho. Pode falar, fica à vontade. Aos colegas que atendem adolescente, porque elas nem sempre chegam só para quem atende, mas, né, chega para todo mundo. Falem da vacina do HPV, né? Essas meninas estão chegando no consultório e a gente está tendo o dissabor de consultar várias meninas que não se vacinaram contra o HPV. Né? Eu não esqueci, mas é porque é muita coisa para a gente falar, né, Crasso? E eu queria deixar essa observação. Boa. E para os pais também, né? Para as adolescentes. A vacina do HPV é com a partir de quantos anos elas podem tomar? Pelo PNI, ela é dos 9 aos 14 anos. Tem no SUS? Tem no SUS. Boa. A partir dos 14, tem clínicas particulares e ela pode ser feita em mulher até a Gardasil, que é da MSD, até 45 anos tem bula. Então, assim, toda mulher
deveria se vacinar. Não né? tem, né? Mas na adolescente é porque a produção de anticorpo é muito grande. Sim. E eu não preciso das 3 doses da vacina. Com 2 doses eu tenho a mesma quantidade de anticorpo de que em outras faixas etárias com as 3 doses. Olha, é bem importante, porque o HPV, a gente conversando aqui com os profissionais, é um dos problemas que podem causar o câncer. O câncer, né? de colo do útero, ele sempre tem a presença do vírus do HPV. Lá, né? Então, é uma vacina contra câncer. A gente tem que deixar isso muito claro. E pode tomar, né? Assim, sim, aí para tomar. Então, muito bom essa lembrança. Adolescentes, os pais, levar a filha aí para tomar a vacina contra HPV, que aí é um impacto pro resto da vida dela também, né? Sim. Um impacto positivo. Positivo. Então é isso. Então, para você adolescente que nos acompanhou, espero que você tenha tirado algumas dúvidas. Está precisando de uma profissional, procure um ginecologista, assim como a doutora Beatriz, converse com somente os pais que nos acompanharam, né? Não vamos parar tirar esse muro, né? Essa barreira que muita gente constrói, invisível, né? Mas que as pessoas constroem. Também vejo como uma oportunidade de se aproximar. Achei muito bacana quando você falou que é um momento de aproximação de 2 mulheres, né? A mãe e a filha. Sim. E é verdade. É verdade. E é totalmente verdade. Então, tá aí, essa conversa foi para a gente tentar levar um pouco mais dessas informações para vocês. Para quem nos acompanhou, muito obrigado. Doutora Beatriz, muito obrigado. Eu que agradeço, Crasso. Foi um prazer. Muito obrigado pela sua participação. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos e até a próxima, se Deus quiser.